Primeiro texto em Isaías capítulo 44, versículo 22, que diz: Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Eu ouvi certa vez uma história de uma igreja em que essa igreja recebeu um pastor novo, foi trocado, e esse pastor novo chegou lá, sempre ouve as histórias dos irmãos e coisa e tal. Ele ouviu dizer que tinha uma irmã na igreja com uma fama de que ela orava todos os dias e Deus respondia às orações da irmã. E um dia o pastor chegou para essa irmã e perguntou para ela: irmã, é verdade que a irmã ora, fala com Deus todos os dias? A irmã: é verdade, sim, pastor. E Deus responde? Sim, ele responde. Aí ele falou: irmã, interessante, mas para a gente ter certeza, para eu poder tirar uma prova dessa história, eu queria fazer uma prova disso aí. Eu vou pedir à irmã que durante o meu sermão, a irmã pergunte uma coisa para Deus e me dê a resposta que Deus der para a irmã. E o pastor falou assim: pergunte para Deus qual foi o pecado que eu cometi no meu primeiro ano de teologia. E a irmã: tudo bem. Aí o pastor, durante o culto, dando o sermão dele, ele pregava e observava aquela irmã, percebeu que a irmã estava em oração, e o culto se desenrolou bem. No final do culto, o pastor foi para a porta cumprimentar os irmãos na saída do culto, até que chegou a vez de cumprimentar a irmã, e ele perguntou para a irmã: e aí, minha irmã, você perguntou, orou a Deus e fez a pergunta que eu pedi? Ela: fiz sim, orei. E Deus respondeu? Respondeu. Então me diga, irmã, qual foi o pecado que eu cometi no meu primeiro ano de teologia? A irmã respondeu: olha, pastor, Deus falou que não se lembra mais. Essa história, ela exemplifica, ela ilustra um versículo bíblico de uma maneira fantástica, Primeiro esse, que diz que desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Voltando uma página, em Isaías 43, versículo 25, diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E ainda em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz também: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu amo pregar sobre arrependimento. Eu simpatizei muito com a pregação de João Batista, inclusive eu tenho um vídeo que eu passei para a maioria de vocês, que eu intitulei A Pregação de João Batista, porque João Batista, ele começa o ministério dele com uma pregação simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois a gente vê Jesus falando exatamente a mesma coisa, quando soube que João tinha sido preso, e desde então começou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois a gente vê Pedro na igreja primitiva, o primeiro sermão da igreja primitiva. Os homens perguntam: que faremos, varões e irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados para que venha o refrigério pela presença do Senhor. E lá em Atos, capítulo 26, versículo 20, a gente vê um outro personagem muito importante, que é Paulo, ensinando a respeito da pregação do Evangelho. Ele usa também o mesmo tipo de pregação. Atos 26, 20, a parte final do versículo diz assim: e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Ou seja, a Bíblia convida a gente ao arrependimento. Qual o benefício do arrependimento? O arrependimento, eu gosto de uma frase que tem uma postagem no Facebook que diz assim: não é quando você chora. Ou seja, o arrependimento não é algo da sua emoção. O arrependimento é quando você muda. O arrependimento acontece quando eu mudo. Quando eu olho e falo assim: mudou alguma coisa, não é mais o mesmo. Eu mudei, eu não sou mais o mesmo. Eu não agi assim,
alguma coisa está diferente. E há um interesse de Deus nesse arrependimento quando ele diz todos esses versículos que nós lemos aqui. E diz, eu não me lembro mais. Eu lanço teus pecados nas profundezas do mar. Ou seja, é para benefício meu e seu. É para mais benefício do que sacrifício, o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E produzam frutos que mostrem que todos nós mostremos que realmente nós nos arrependamos.